Aleluia, você está feliz com Jesus? Dá glória a Deus aí. Aleluia, um tipo de alegria de estarmos aqui, meus irmãos, adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Como já foi falado, é aquele, e por causa dele, que nós não somos consumidos. É aquele que mesmo em meio à dificuldade, ele está conosco. É aquele que mesmo parecendo que nada vai dar certo, ele está do nosso lado e diz que vai dar certo. É aquele que pode parecer que todas as circunstâncias parecem dizer que acabou, mas a última palavra continua sendo a de Deus para a nossa vida. Amém? Meus irmãos, gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler os versículos 12 até o 18. Aleluia. Aleluia, Deus. O tema da nossa campanha. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, os irmãos, prestem atenção. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para lavar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Gostaria agora de abrir com vocês em João, capítulo 9, apenas os 3 primeiros versículos. Evangelho de Jesus Cristo, pode escrever João, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. E a palavra do Senhor vai nos dizer: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Repita assim comigo, meu irmão: Senhor, manifesta a sua obra em nós. Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, estamos numa campanha da qual o Senhor já tem feito muitas coisas, da qual o Senhor já falou através de muitos irmãos. Já estamos no 12º dia, e hoje eu sou o 12º servo de Deus escolhido para trazer a palavra do Senhor. E o interessante, irmão Diego, é que a gente acha que todo mundo já falou tudo, acho que não tem mais nada para falar. Mas o interessante, meus irmãos, que aquele que testifica em nossos corações, o Espírito Santo de Deus, tem algo novo todos os dias para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E o Espírito Santo me trouxe, me direcionou nessa palavra, do qual bem conhecida. A carta de Pedro, ele foi escrito por volta de 60 depois de Cristo, para os cristãos que estavam dispersos pela Ásia Menor. E o interessante é que Pedro vai dizer e vai direcionar essas cartas à igreja de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A maioria desses lugares, meus irmãos, eram lugares da qual a palavra do Senhor já tinha se manifestado, e ali tanto os judeus, mas em especial em maior quantidade, os gentios, eles estavam aceitando a Jesus. E assim Pedro escreve essa carta para instruir eles a forma de como eles deveriam viver,
da forma que eles deveriam se comportar diante da sociedade da qual ali eles estavam. Porque, como eles eram gentios, as atitudes, o modo de viver que eles tinham antes já tinham ficado de lado. Mas agora eles tinham outra maneira de viver, a maneira da qual Cristo, nosso Salvador, através de Pedro, vai começar a nos instruir. E o interessante é que eles estavam sendo seguidos por obedecerem a palavra de Deus. Mas o interessante é que, se nós aprofundarmos no capítulo 1, é que o apóstolo Pedro, ele sabia, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Pedro sabia e queria passar para esses irmãos, pastor Wallace, que independente da situação que eles se encontrassem, independente da perseguição da qual eles fossem se encontrar, eles poderiam saber que havia uma esperança, que havia uma alegria que eles poderiam se apegar, que era que Jesus Cristo também padeceu por aquelas dificuldades, mas ele venceu em nome de Jesus. E então, o apóstolo Pedro, ele vai começar a instruir, e durante a carta, ele vai mostrar-nos para nós, e principalmente para aqueles irmãos naquele tempo, certos versículos mostrando esperança. O primeiro, ele diz que fomos adquiridos por Deus. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro também vai dizer que nós fomos gerados por uma viva esperança, capítulo 1 e versículo 3, que vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Depois ele vai dizer, meus irmãos, que nós não fomos comprados com ouro, com prata, mas nós fomos comprados com sangue. E aqui ele vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. E aqui, meus irmãos, Pedro ele mostra a esperança que aqueles irmãos deveriam se apegar, mas também como eles estavam no meio de um terreno hostil, em meio a uma sociedade perversa. Pedro também vai dizer, e assim a carta, como eles também deveriam se comportar. Primeira coisa que Pedro nos fala, entre muitas outras, que nós devemos amar o nosso próximo. No capítulo 3, versículo 8, vai dizer: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entreavelmente misericordiosos e afáveis. Versículo 9: não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por sua herança alcanceis a bênção. Entre muitos outros, ele vai instruir os servos, ele vai instruir as esposas, ele vai instruir os maridos, ele vai instruir os jovens, os senhores. Então o apóstolo Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, ele começa então a instruir aqueles irmãos. E aí, meus irmãos, chegamos no versículo da qual é o tema da nossa campanha, que foi aonde o Espírito Santo mais falou comigo, porque ele vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Interessante, pastor Wallace, que se Deus ele está atento às nossas orações, está atento ao nosso clamor, por que então nós passamos dificuldades? Porque parece que quanto mais nós oramos, mais nós pedimos, e parece que Deus não ouve a nossa oração. Parece que o céu está de bronze, parece que parou tudo. Mas eu faço tanto, eu estou me buscando, estou me
gastando pela obra de Deus, orando, estou jejuando, estou lendo a Bíblia, estou fazendo o que é justo, estou fazendo o que realmente agrada ao Senhor, mas por quê? O Senhor não me ouve. E aí foi onde o Espírito Santo me instruiu, meus irmãos. E o interessante é que a palavra justo, o significado, a ação que gera essa palavra justa diante de Deus, é seguir as primícias do Senhor, é viver e agir de acordo com os mandamentos de Deus. Mas, irmãos, se nós estamos buscando, estamos orando, porque muitas das vezes parece que nós não estamos sendo ouvidos, porque a nossa luta parece ser tão difícil, parece que não vai acabar. E foi aonde o Espírito Santo me direcionou e cravou no meu coração dizendo: a sua dor tem um propósito. Diga para o seu irmão: a sua dor tem um propósito. Pode falar sem medo, para ele ouvir, para você dar ânimo para ele achar: nossa, eu estou passando por isso, acho que eu só estou. Não, você está passando por isso porque Deus tem um propósito através da sua dor. Aleluia, Jesus. E como é que a gente vê isso? Muito simples. Nosso irmão leu em Salmo 73, do qual todos os versos até o 19, a gente vê Asaf falando que o ímpio prospera, que o caminho do ímpio permanece, que ele, sendo servo de Deus, faz isso e não dá certo. E assim vai indo, ele vai se indagando, se questionando o porquê o ímpio prospera mais do que o justo. Jó é um exemplo muito claro, que a gente percebe e vê que Deus, o próprio Deus, diz que Jó era homem íntegro, reto, justo, temente a Deus. Aqui vai dizer, no versículo 6, 7: e vindo o dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Olha o que Deus vai dizer de Jó. E disse ao Senhor a Satanás: observastes tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. No capítulo 2, os irmãos já bem conhecem, Satanás tocou em todos os bens de Jó, mas então ele volta a falar com Deus. E no versículo 3 ele diz assim, Deus falando de novo: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. A gente vê Pedro, 4 anos após a escrita de sua carta, Pedro ele é crucificado de cabeça para baixo. Ezequiel teve sua esposa morta, mas não pôde lamentar. Moisés, 40 anos no deserto para entrar na terra prometida, e só viu e não entrou. Entre todos os apóstolos que assim morreram pelo Evangelho, entre pessoas, entre nós mesmos, meus irmãos, que passamos dificuldade, que estamos buscando a Deus, estamos procurando ser justos perante o Senhor. Mas por que então toda essa luta? Porque toda essa peleja nós passamos. E é aí que eu escuto a voz do Espírito dizendo: é porque eu estou te aperfeiçoando, meu filho. É porque o Espírito Santo de Deus, ele tem te aperfeiçoado através da sua dor. Porque Jó nos mostra que mesmo em meio a toda essa dificuldade, ele permaneceu fiel a Deus. Moisés, mesmo não entrando na terra prometida, ele não deixou de entrar no celestial, no paraíso da qual também nos espera. Pedro, sabendo e ainda se considerando indigno de ser crucificado, como Jesus disse: eu não sou digno, me crucifique de cabeça para baixo. Ele sabia que a esperança dele não estava aqui, mas a esperança dele estava em Jesus, a esperança viva, a esperança eterna. E é essa esperança, meus irmãos, que mantém o crente orando, buscando, sabendo que não é homem que vai conceder a vitória, mas é o próprio Deus que concede a vitória àquele que busca Ele de todo o coração. E então, meus irmãos, e o interessante é que Jeremias nos mostra o que o Senhor quer fazer conosco.
Jeremias capítulo 18, versículo 4 ao 6 vai dizer: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, aqui nos mostra que nós não passamos de pó, nós não passamos de barro, nós não passamos de nada, porque nós estamos na mão de Deus. Você achar que sua vida saiu do controle, que você perdeu todo o controle, que você não tem mais o que fazer, meu irmão, é porque você ainda não entendeu que a sua vida está na mão de Deus. Aleluia, Jesus. E Jeremias nos mostra. E aqui, meus irmãos, o interessante é que através disso o Senhor me direcionou àquela história em João capítulo 8, que vai dizer de um homem que é curado. Ele era cego e foi curado por Jesus. E o interessante é que naquele tempo as pessoas achavam que quando uma pessoa nascia com uma deficiência, seja cego, seja coxo, seja não falando, era porque os pais deles pecaram, ou ele havia cometido um pecado para estar daquela forma. Mas aí Jesus aparece e mostra, muda o cenário da história, meu irmão, dizendo que nem ele pecou, nem seus pais, mas aquilo aconteceu para que se fosse manifesto a obra de Deus através da vida daquele jovem, daquele homem. Não sabemos o certo quantos anos ele passou, mas aqui conta que ele é cego desde nascença. Ele poderia ter passado 40 anos cego, 50 anos, 60 anos. E pode parecer que todo esse tempo, parecer que não tinha mais como nem ser curado, como é que eu voltaria a ver? Mas é na hora que a gente pensa e que a gente vê que parece que acabou, que não tem mais saída, é que Deus ele chega e fala que ainda tem jeito sim, porque a sua vida está nas minhas mãos. E o Senhor nos mostra como Ele age, só que Ele age completamente diferente da forma que nós pensamos, irmão Diego. Mas na nossa vida, toda dor tem um propósito, seja para bom, seja para mal, seja para te moldar diante de Deus, ou seja para te castigar. Certa vez eu conversando com uma moça, eu acho, se eu não me engano, ela era da Igreja do Véu. Ela disse que o pai dela, ela tinha 6 irmãos contando com ela. E ela disse que o pai dela, quando ela tinha 2 anos, ele abandonou a família toda e foi embora. E depois de muitos anos, quando todo mundo já estava crescido, todo mundo bem estabilizado, este homem apareceu de volta. E ele apareceu pedindo ajuda à família. Pedindo ajuda, falando que ele estava num processo, que ele estava com câncer, e o câncer estava comendo o corpo dele. E no decorrer, essa família aceitou ajudar ele e tudo, ajudar. Quando ele já tinha perdido as 2 pernas, e a filha dele, essa moça que estava conversando comigo, ela chegou no hospital e disse para ele: pai, estou já passando por tudo isso, por que o senhor não aceita Jesus? Por que o senhor não reconhece Jesus como seu Salvador? E no mesmo instante ele falou: minha filha, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu só não queria aceitar a Jesus dessa forma, sem minhas pernas, quase no final da minha vida. Foi agora que eu aceitei a Jesus. Eu poderia ter aceitado Ele antes. Você sempre falava de Jesus para mim, e só agora eu aceitei Jesus. Tempo depois, ele veio a falecer. Mas a obra de Deus foi cumprida. O realizar de Deus foi feito, sendo ruim ou bom, sendo pelo amor ou pela dor. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Então que possamos fazer diferente deste homem, de verdadeiramente vir aos pés de Jesus com todo amor e todo carinho, com toda decisão: Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero te adorar. E aqui nos mostra que depois disso,
uma coisa que marca essa história é que as pessoas vão começar a ver Deus na sua vida. As pessoas vão começar a ver o agir de Deus na sua vida. Porque o processo de Deus ele vai se cumprir na sua vida independente. Aí cabe você querer que as pessoas vejam Deus e você viver de acordo com o processo, com a vontade de Deus, para que as pessoas olhem para você e verdadeiramente venham dizer: esse aí é um servo de Deus. Ele verdadeiramente é transformado pela presença de Deus. E aqui, no versículo 9 vai dizer, de João, vai dizer o seguinte: uns diziam, é este, e outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Esse aqui foi o homem que foi curado. Jesus tinha cuspido na terra, fez lodo, passou em seus olhos e pediu para ele se lavar no tanque. Ele se lavou e automaticamente ele voltou a ver. E quando ele voltou a ver, ele começou a caminhar, começou a se alegrar, e as pessoas não diziam: esse homem era aquele homem cego que mendigava, que pedia esmola? Aparentemente é ele. E aqui eles vão dizer: não é ele, não parece com ele. E ele vai dizer: não, sou eu. Porque quando a gente é transformado, meus irmãos, quando verdadeiramente nós continuamos persistindo em orar, em buscar da presença de Deus, começa a haver mudança na nossa vida, começa a haver transformação no nosso lar, começa a haver transformação no nosso trabalho, começa a haver transformação nas nossas amizades, começa a haver transformação nos nossos filhos, nos nossos pais, na nossa casa, porque o que o Senhor quer é que a nossa vida glorifique e exalte e mostre que você é um servo de Deus. Aleluia, Jesus. E outra coisa que nessa história me chama a atenção, meus irmãos, no capítulo 9, 31 e 32, o que Jesus tem nos mostrado? Ele está nos mostrando que Ele quer que nós nos aproximemos de Deus. No capítulo 9, versículo 31 e 32 vai dizer assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade e ouve, desde o princípio no mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E aqui, meus irmãos, é onde está o segredo que nos mostra o que é verdadeiramente o cristianismo. Cristianismo, meus irmãos, é relacionamento. Não é religiosidade, é relacionamento. Porque quando se tem relacionamento, tem respeito, tem comunhão, tem afinidade, tem proximidade, tem diálogo. É um ouvindo o outro, é um relacionamento. Ou você vai me dizer que você é obrigado a orar, que você tem que estar aqui porque é domingo, porque senão o pastor vai pregar? Não. Nós estamos aqui, e eu me incluo nisso, porque nós sabemos que quando nós nos reunimos, a presença de Deus se manifesta. Quando nós se reunimos no único propósito, o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Quando nós nos reunimos, meus irmãos, no único propósito, o poder de Deus se manifesta e há vidas libertas, pessoas curadas, pessoas transformadas, e o nome do Senhor é glorificado e exaltado através da nossa vida. Aleluia. E a última coisa que Jesus nos mostra, que Jesus é o propósito da nossa vida. No capítulo 9, versículo 35 a 38, ele vai dizer assim: e Jesus ouviu que o tinham expulsado, e o encontrando disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. É isso que Jesus está nos mostrando através dessa história, que Ele tem se revelado a nós. Jesus está diante de nós, dizendo: tu crês que eu sou o Filho de Deus? Tu crês
que a tua vida está nas minhas mãos? Tu crês que eu posso fazer além do que tu imaginas? Tu crês que se tu entregares o teu propósito de vida, eu vou fazer muito além? Tu crês que se teu filho não aceitou Jesus, se teu filho está perdido, ele pode voltar e servir a Jesus? Tu crês que eu posso entrar na tua casa e dar salvação aos teus? Tu crês que pode parecer que não tem mais cura essa doença, mas para mim não tem cura sim, porque eu sou o dono de tudo, eu cuido de tudo, eu tenho o poder em minhas mãos. E o interessante, meus irmãos, que eu acho lindo, é que Pedro, essa esperança, essa proximidade, esse relacionamento, é um antigozo, é um preparamento para o gozo da qual Jesus está preparando para nós. E o interessante é que se a gente for para meditar em Pedro já sendo usado pelo Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para ser revelada no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessários que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e o provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, a salvação da sua alma, a salvação da sua vida, a salvação dos seus, a salvação da sua vida. É a esperança da vida eterna que nos mantém buscando, é a esperança da vida eterna que nos mantém de pé, meus irmãos. É a esperança da vida eterna que você sabe que a sua dificuldade vai passar quando chegarmos nos portões celestiais e Jesus dizer: vinde bendito de meu Pai. Essa é a esperança, meus irmãos, que tem que estar viva em nossos corações. É a esperança que tem que nos manter de pé, é a esperança que tem que manter acesa. Não estamos pedindo avivamento, então mantenha acesa a chama de que um dia você irá morar no céu com Jesus, e então o grande avivamento para a igreja de Cristo acontecerá, porque quando desejamos estar com Cristo, mudamos os nossos hábitos, mudamos as nossas atitudes, mudamos o nosso modo de viver, mudamos os nossos pensamentos, mudamos o nosso modo de falar, porque sabemos que não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Nós já estamos crucificados com Cristo, não agora eu, mas Cristo vive em nós. Cristo vive na sua vida, Cristo vive no nosso meio, Cristo se manifesta no nosso meio. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Remaya Suremaya